pré-sal, já ouviu falar? Que são os polos lá das bacias de petróleo aqui no oceano, né? Na frente do Brasil. Quando surgiu uma necessidade, aí veio um boom lá no mercado. Nossa, o Brasil vai ser autossuficiente em petróleo, vamos fornecer petróleo para todo mundo, e tudo mais, tudo bem. Quem manja de petróleo aqui no Brasil? Ninguém. Não tinha formação técnico em petróleo, tecnólogo em petróleo. Aí tinha que pegar um cara que era um engenheiro civil e colocar e treinar ele em outra área, isso para o cara ter o conhecimento para poder desenvolver a indústria do petróleo. Tanto é que a Unip abriu um curso de tecnólogo em petróleo depois, que daí pegou tudo e formou uma nova formação. O que eu estou trazendo para vocês é isso aqui, não existe o técnico em energia solar. Mas o mercado já precisa. O mercado precisa do cara que manja de sistemas de abastecimento elétrico. O cara precisa de técnicos em eletrônica que manjam de sistemas de carros elétricos. E não existe. Então, a grande vantagem é, você é um técnico em eletrônica, cara, faz um curso de energia solar, faz um curso de energia eólica, faz um curso de manutenção de carro elétrico. Hoje o mercado precisa desses profissionais e não acha. Vocês vão nadar de braçada. Que é uma profissão que eu que estava na área de automação, sempre a gente pedia muito e não achava no mercado. Hoje, a maioria dos equipamentos elétricos, de eletrônicos, sistemas principalmente de instrumentação, monitoramento de pressão, nível, vazão, essas coisas, eles fornecem dados eletrônicos que são coletados através de um banco de dados. O técnico eletrônica sabe mexer no equipamento, sabe medir corrente, tensão, calibrar, Esses dados vêm para um banco de dados, o técnico eletrônico não sabe o que fazer com isso aqui. Quem sabe o que fazer com isso daqui? O técnico de informática, especializado em banco de dados. Só que o técnico de informática recebe os dados, mas não tem a mínima ideia do que eles significam, porque quem sabe o que eles significam? O técnico eletrônico. Se o técnico eletrônica fizer banco de dados, cara, você nada de braçada no mercado, porque não existe essa formação. Você manja do processo e você consegue compilar esses dados, transformando isso numa informação útil para a empresa. Você conhece os dois. Não existe técnico de informática e eletrônica. Não existe essa formação. Então, eu sempre sugiro para os meus alunos de eletrônica, facção de eletrônica, né? Que vocês até podem, que o pessoal que está fazendo, quem está no segundo ano, se não me engano, no terceiro, vocês podem emendar uma segunda formação técnica à noite. Não sei se vocês sabem disso, porque vocês não estão fazendo nada. Alguns até fazem. Vocês fazem informática de dia, eletrônica à noite, vice-versa e tudo mais. Cara, porque não existe essa formação técnica, mas existe a tendência. E se você enxergar a tendência, garanto para vocês que vocês ganham muito bem no mercado e não vão ter concorrência. Isso é uma delas, esse exemplo que eu dei para vocês de eletrônica. E tem várias. Conversem com seus professores de cada uma das suas áreas. Eles vão falar para vocês para onde eu poderia me direcionar e juntar duas formações e entrar no mercado. Isso ajuda bastante. Uma outra coisa é a indústria 4.0. Nós tivemos várias evoluções industriais durante os anos. A gente chama de primeira evolução industrial aquela parte quando a gente tinha as primeiras máquinas a vapor e tudo mais. A segunda evolução estava relacionada à parte de elétrica, né, motores elétricos, conceitos elétricos. A terceira através de dispositivos eletrônicos, que são CLPs e tudo mais. E a quarta hoje é a que usa as tecnologias oriundas da informática para melhorar processos. Então a gente chama essa de quarta revolução industrial ou indústria 4.0, é o nome bonitinho que dá. Eu peguei algumas, a indústria 4.0 é baseada em 9 pilares, eu peguei alguns deles só. Manufatura aditiva. Então hoje o conhecimento de software, conhecimento de mecânica, conhecimento de dados, conhecimento de eletrônica envolve muito esse processo. Hoje para você fazer uma peça mecânica, uma peça metálica, você descasca material. Você compra um tarugão desse, enfia na máquina, corta tudo, tira, descasca. É uma perda de material absurda e tudo mais. Hoje não. Hoje você tem impressoras 3D que elas desenham em material metálico. Você consegue fazer um osso. Tem hospitais que fazem, em vez de fazer a substituição agora, você não tem um fêmur natural, você faz em titânio, no formato que você quer. Você fazer isso numa máquina era absurdamente caro e extremamente difícil, e às vezes até não era possível por causa da geometria. Hoje você imprime. Então você consegue fazer. E o conhecimento para isso não existe. Não existe 100%. O que é? Você tem que ter um conhecimento de desenho mecânico, que quem tem o pessoal de edificações, que faz AutoCAD. Aí quem conhece um pouco de estruturação é engenheiro metalúrgico, que conhece a propriedade do material. Cara, você tem que juntar tudo. Big Data, 99% dos dados que são oriundos dentro do ambiente industrial agora trafegam através de sinais Wi-Fi,
através de dados digitalizados e tudo mais. Então tem muita informação. Quem que monitora isso? A gente vai precisar de profissionais que saibam enxergar isso e saibam compilar esses dados. Robótica. Se bobear, metade de vocês tem um robô em casa, que é aqueles negocinhos de limpar tapete. Né? Tem pessoal, hoje custa 300 conto, um robôzinho daquele lá, você está lá limpando seu tapete e tudo mais. A robótica está tão barata que você está tendo em uso comercial, em uso residencial. Você tem lá um robôzinho limpando sua piscina, tem um robôzinho limpando seu tapete de casa. Não é mais assim. E dentro de ambientes industriais também, é muito comum. Não existe técnica em robótica. Existe o técnico em automação. O pessoal fala, Leonardo, eu fiz mecatrônica, eu sei robótica. Não tem. Mecatrônica não tem nada a ver com robótica. Nada a ver. Pode ser que englobem ali uma matéria que fale de robótica, mas é mais comum você fazer o técnico em mecatrônica para ter o conhecimento geral do conceito e depois ter que fazer um curso só de programação robótica. E muitas vezes quem dá isso é a empresa que faz o robô, que é uma Hitachi, uma Kuka, uma ABB. Então não tem essa informação. Então são tendências do mercado que, se vocês conseguirem enxergar antecipado, vocês nadam de braçada. E se vocês ficarem para trás, vocês se perdem. IA. Leonardo, e a IA vai atrapalhar ou vai ajudar nós? Eu perguntei para a IA, eu não sabia essa resposta. IA, me ajuda. Vocês vão me atrapalhar ou ajudar? Eu acho que ela mentiu um pouco. Sarah Connor falava isso, né? Cuidado, não confia. O Copilot ele fala o seguinte, olha, né, o profissional da área técnica, principalmente de eletrônica, ele não vai ser totalmente substituído, mas vai ter algumas funções adaptadas. O que não se substitui? Trabalho prático, né, a montagem ali, a presencial, tomada de decisão contextual, integração com pessoas, isso ainda vai depender da gente, graças a Deus. Então não dá para substituir. Onde a IA nos ajuda? Diagnóstico de falhas, monitoramento, geração, simulações. A IA pode nos ajudar a tomar a decisão mais rápido. Fiz essa mesma pergunta para o Copilot, fiz para o ChatGPT, foi basicamente a mesma resposta. E aí eu fiz a pergunta para os dois, vem cá, e onde a gente pode melhorar? Né? Como é que você acha que a gente pode se preparar para o novo mercado? E eles responderam, né? Basicamente a mesma coisa. Para você se manter relevante, você ser interessante para o mercado, você tem que aprimorar suas habilidades de automação, aprender a usar a IA como uma ferramenta, não como decisora das suas ações, uma ferramenta. Ela te ajuda a pensar em algo, mas você que tem que tomar a decisão. Se manter atualizado sempre. Focar, né, nas áreas que exigem a presença física, desenvolver habilidade de programação, investir em soft skills. Tá? Soft skill é aquele conhecimento que ele não está diretamente relacionado, por exemplo, à eletrônica, mas pode ajudar muito. Vou dar um exemplo rápido de soft skill. Eu toco violão clássico, eu fiz música, eu estudei música por 3 anos. Quando eu fui fazer uma das entrevistas, quando eu fazia a parte técnica, eu fui numa empresa que fabricava equipamentos musicais, que era para fazer a parte eletrônica. E o meu conhecimento de música me colocou como um diferencial, porque além de eu conhecer eletrônica, eu conhecia, o cara não ia precisar me ensinar o que era nota, o que era timbre, o que era isso, porque eu já tinha esse conhecimento. Então o soft skill, muitas vezes, ele não é um conhecimento, ele pode não parecer que ele vai te ajudar na sua carreira, naquilo que você escolheu como formação, mas às vezes, dependendo do cenário, ele pode ser o diferencial. Esse foi um exemplo que eu disse. Então soft skill é muito isso. Financeira, de repente você quer fazer técnica eletrônica, mas você quer fazer também uma especialização em finanças. Vai saber, de repente, é uma oportunidade que a empresa interessa. Então, invista nos soft skills, tá bom? Tudo bem? Para concluir, meu último slide, então, concluindo tudo isso que eu falei. O mercado profissional de área técnica e eletrônica e nas outras em geral é vasto, tem bastante oportunidade para vocês. Não existe risco a curto prazo, graças a Deus, da gente perder isso para as IAs, mas uma informação que todo mundo trouxe foi: a atualização constante da sua área de conhecimento é essencial para que o profissional se mantenha relevante no mercado. Se você não se atualizar, você fica fora. Tem muita gente, isso já se fala, você começa uma faculdade de engenharia de 5 anos, o que você aprendeu no primeiro ano já se torna obsoleto quando você está saindo no 5º ano. O software que você aprendeu a programar aqui no 5º ano, de repente, nem está sendo mais utilizado. Então, se você não constantemente se manter atualizado, você começa a ficar obsoleto no mercado. E aí quem ganha é uma pessoa que está se atualizada melhor. Então, se mantenham constantemente atualizando. Quando a gente fala em indústria 4.0, que foi o que eu comentei com vocês, a gente já está falando da indústria 5.0.
E se vocês verem os saltos das evoluções, vocês vão vendo que entre uma e outra levam 70 anos, 60 anos, 50 anos. Da 3 para 4, da 4 para 5 está levando 5 anos. Ou seja, a evolução dos processos está tão rápida que em 5 anos a gente já está pensando em um outro salto evolucionário de indústria. O próximo daqui, sei lá, daqui 3. O processo, a dinâmica da construção, do desenvolvimento de tecnologias e conhecimento está tão rápida, mas tão rápida, que se vocês não se mantiverem atualizados constantemente, vocês vão ficar para trás. E vocês têm uma vantagem que nós não tivemos. Quando a gente foi fazer, se eu quisesse aprender línguas, por exemplo, quisesse aprender uma língua nova, eu tinha uma opção no mundo, que era o CCA. Eu tinha que ir lá, que era 13 quilômetros da minha casa, e eu tinha que fazer lá. Eu, quando fiz a francês, a única escola de francês, na minha época que eu achei, foi em Osasco. Eu saí de Itapevi todo sábado para ir lá para Osasco para aprender francês. Hoje, você consegue aprender mandarim, o Duolingo. Você consegue aprender língua, Klingon, nem é língua. Então, assim, a facilidade de você desenvolver conhecimento, além de estar disponível, está de graça. Eu falei no outro grupo lá, eu falei, livros, por exemplo. Leonardo, não tenho tempo de livros. Tem um site chamado Scalo, que ele disponibiliza um audiolivro por mês para você. O audiolivro completo. Você pode selecionar lá, te dá um monte de opções de graça. E você ouve o livro inteiro. Não quero ler o livro inteiro, leva muito tempo. Vai para um site chamado 12 Minutes. Eles resumem, uma vez todo dia, eles disponibilizam um livro para você com um resumo de 12 minutos. Você está no ônibus, você põe ali, em 12 minutos você sabe o significado, o que o cara quis dizer naquele livro. De repente interessou, você compra o livro e lê ele inteiro, mas pelo menos a síntese do livro, o que ele quer, a proposta do que ele quer entregar, você faz em 12 minutos. Então se mantenham atualizados. Eu trago uma mensagem desse cara aqui que é um especialista em educação, em desenvolvimento, em conhecimento, chamado Conrad Schulchower. Ele escreve um livro muito legal chamado Lifelong Learning. Se quem tiver curiosidade, compre, é muito legal o livro. E ele fala, estamos em um processo que podemos identificar como estabilidade dinâmica do conhecimento. O que ele chama de estabilidade dinâmica? Apesar do conhecimento ele ficar numa linha de ser constante, ele está sempre crescendo. Então você sempre, o que foi criado esse ano, o ano que vem tem mais conhecimento, o outro ano também tem mais. Sempre está em crescimento, sempre as tecnologias estão avançando. Então a gente está nesse processo de estabilidade. Isso significa que estar em movimento eterno de observar sem julgamentos as mudanças que ocorrem no mundo, questionar o que já se sabe e buscar novos conhecimentos de maneira autônoma e constante. Vocês têm que criar o hábito de aprender todos os dias. Dediquem 15 minutos, 20 minutos, não precisa ser a vida toda, o dia todo. 15 minutos. Nesses 15 minutos eu vou me dedicar a tentar aprender alguma coisa. Porque se você não fizer isso, daqui 3 anos, o que você aprendeu agora está completamente obsoleto e é um esforço para você se adaptar novamente ao novo conhecimento, é muito. Se você for aprendendo um pouquinho todo dia, você não vai precisar ter esse esforço de daqui 5 anos voltar para uma faculdade para aprender tudo de novo. Então, fica a dica aí para vocês, todos os técnicos, exceções, eletrônica, automação, o que for que estiver fazendo. Tudo bem? Tranquilo? Alguma dúvida? Pessoal, eu dou aula todos os dias à noite, estou aqui, sempre nesse laboratório especificamente. Quem um dia tiverem curiosidade, quiserem vir conversar comigo, vou estar à disposição. Vocês me acham pelo Teams, né? Meu e-mail corporativo aqui da FIEB, leonardo.pereira@docente.fieb.br. E vocês me acham também lá, chegar no chat Leonardo Grande, provavelmente vai aparecer lá. Fiquem à vontade para conversar comigo sempre que vocês quiserem. Tá bom? Para isso, obrigado aí pela presença de vocês.